Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hermes Amorim e hoje nós vamos trabalhar com a nomenclatura de hidrocarbonetos. Muitos exercícios dos vestibulares pedem esse tipo de nomenclatura e às vezes o aluno tem uma outra dúvida que eu espero esclarecer logo depois da vinheta. Roda aí! Pessoal, a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados obedece a algumas regras, tem uma sequenciazinha que você precisa conhecer para não cometer nenhum engano. Primeira parte, escolher a cadeia principal. Como se escolhe a cadeia principal? Você vai olhar a estrutura e vai tentar pegar o maior número de átomos encadeados, deixando de fora as ramificações, e você tem alguns critérios de escolha. Primeiro, como eu acabei de falar, pegar o maior número de carbonos em sequência, mas se existir uma outra possibilidade de escolha com o mesmo número de átomos de carbono, você precisa optar pela que seja mais ramificada. Por exemplo, você escolhe uma cadeia carbônica que tem lá 8 carbonos como cadeia principal e você tem uma ramificação com esse tipo de escolha. Se você seguir um outro caminho e também conseguir 8 carbonos encadeados e tiver 2 ou 3 ramificações, você vai ficar com a segunda opção. Você precisa escolher sempre a mais ramificada. Um outro detalhe que você tem que tomar muito cuidado. Quando você tem a presença de insaturações, ou seja, dupla, tripla, dupla e tripla, ou às vezes 2 ou 3 duplas, você precisa, na cadeia principal, ter a presença dessas insaturações. Ou seja, quando você for escolher a cadeia principal, a primeira coisa que você vai pensar é em pegar essas insaturações e depois continuar para obter a cadeia que tem maior número de átomos de carbono. Para exemplificar tudo isso, nós vamos fazer um exercício agora de vestibular que tem 3 itens bem interessantes e que são diferentes, e você vai ver como que funcionam essas escolhas. Um segundo. Pessoal, eu estou aqui com os 3 itens que eu falei para vocês, e no primeiro eu já destaquei aqui em roxo a cadeia principal do composto. Por que eu escolhi com esse formato? Eu vim de uma das pontas, e aqui tanto faz qual das pontas você vai começar nesse exemplo que eu estou trabalhando, e peguei o maior número de átomos de carbono encadeados possível, ou seja, 5 carbonos. O que ficou de fora? Eu tenho 3 ramificações do tipo metil. Agora, como eu vou dar nome para esse composto? Presta bastante atenção. Primeiro, eu vou ver o nome da cadeia principal. São 5 carbonos, não tem saturação, o nome da cadeia principal é pentano. O que está acoplado nessa cadeia? Quais são as ramificações acopladas nessa cadeia? 3 ramificações do tipo metil. Daí você vai precisar lembrar da regra dos menores números. Como não tem saturação, a regra dos menores números fica para as ramificações. Se eu começar da esquerda para a direita, ou seja, falar que aqui é o carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, as ramificações vão estar na posição 2, 2 e 4, que seria menor do que se eu começasse da direita para a esquerda, e aí daria 2, 4 e 4. A soma dos números dessas posições, ela tem que ser a menor possível, regra dos menores números. Portanto, o nome do exemplo número 1 que nós temos aqui na lousinha é 2, 2, 4... trimetil, porque eu tenho 3 ramificações do tipo metil, e o nome da cadeia principal, pentano. Então, um primeiro exemplo muito simples. Esse composto tem a nomenclatura usual isoctano, que vocês vão ver bastante aí na química orgânica, principalmente na parte de petróleo, mas a nomenclatura oficial dele fica 2,2,4 trimetil pentano. Bom, já o segundo exemplo, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que eu mencionei um pouco lá para trás.
Já no segundo exemplo, nós temos que tomar cuidado com o que foi mencionado anteriormente. Eu tenho a presença de uma dupla ligação. Eu não vou nem pensar, eu já começo aqui a minha cadeia principal. Quando eu chego nesse carbono, eu tenho a opção de descer ou continuar para a esquerda. Eu vou continuar para a esquerda até chegar no próximo carbono, onde eu tenho a opção de subir ou continuar. E eu estou buscando mais carbonos, então eu continuo. Quando chega nesse carbono, eu posso ir para frente ou descer. No caso, eu vou descer. Eu falei lá na outra parte que a cadeia principal nem sempre é uma linha reta, né? E aqui eu tenho a minha cadeia principal. O que ficou de fora aqui? 3 ramificações, 2 do tipo metil e uma com 3 carbonos ligado pelo carbono do meio, que é o isopropil. Nesse caso aqui, a regra dos menores números, ela vai priorizar a posição da dupla. Não pode esquecer, agora a dupla tem prioridade. Ou seja, 6 carbonos na cadeia e uma dupla, a cadeia principal vai se chamar X1-eno. Só que eu tenho pendurado ali metil, metil e isopropil. Como eu tive que dar o menor número para a dupla, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5 e 6. Onde estão as ramificações? No 2, no 3 e no 4. Como eu vou citar as minhas ramificações? Eu vou ter que usar ordem alfabética. Isopropil vem antes de metil e vem antes de M. Apesar de eu escrever daqui a pouquinho dimetil, porque eu tenho 2 radicais do tipo metil, o di não conta na hora de eu usar a nomenclatura, a regra da ordem alfabética. Então, I vem antes de M. Portanto, o nome desse composto vai ficar 2-isopropil, 3,4-dimetil. E aí mais um detalhe, eu vou escrever aqui X1-eno, eu poderia pôr hífen e manter o H, mas eu vou optar em colar o nome junto com o metil, e aí eu tiro o H. X1-eno. Você vai encontrar aí nos 2 formatos, ok? Deixa eu apagar aqui. Opa! Escolhi a borracha aqui, não funcionou. Bom, então o meu segundo composto, 2-isopropil, 3,4-dimetil, X1-eno. Parece uma coisa estranha, mas na verdade tem muita lógica. Os números, eles precedem exatamente aquilo que eles representam. Então, 2-isopropil significa que o isopropil está no carbono 2. 3,4-dimetil, ramificações do tipo metil no carbono 3 e no 4. E esse 1-en significa que a dupla está na posição número 1. Quando a gente fala de insaturação, a gente fala de posição e não de carbono. E agora nós vamos para o nosso último exemplo, que é muito importante, aliás, o nosso último item dessa questão de vestibular, onde, no caso, eu tenho um anel aromático e esse anel aromático é a cadeia principal. É o nosso famoso benzeno. E o que ficou acoplado ao benzeno? Um radical metil e um radical etil. De novo, na nomenclatura oficial, eu vou optar pela regra dos menores números. Daí, a distância entre eles é da posição 1 até a posição 3. Eu vou usar na nomenclatura a ordem alfabética para as ramificações. Então, vou colocar aqui o numerinho 1, aqui o numerinho 3 e vou começar a minha nomenclatura com 1-etil, depois 3-metil, benzeno. E essa nomenclatura 100% correta, bacaninha, ótimo. Só que anéis aromáticos, quando são dissubstituídos, eles têm as posições relativas de dissubstituição orto, meta e para. Orto, 1,1. Meta, 1,3. E para, 1,4. Nesse caso, como se trata
de uma distância entre eles, ou as posições de substituição do tipo 1 e 3, eu vou chamar isso aqui de meta. Então, uma nova forma de eu dar um nome para esse composto é meta etil metil benzeno. Muito cuidado na hora de fazer essa nomenclatura, ou muitas vezes aparece no exercício esse tipo de nomenclatura com os prefixos orto, meta e para. Eu posso escrever também M-etil metil benzeno. É uma outra forma de eu colocar o nome para esses compostos, para esse composto. Tudo bem, pessoal? Vamos voltar lá para a nossa telinha. Pois bem, nesse exemplo aqui, nós conseguimos trabalhar com 3 tipos ou 3 itens, 3 compostos diferentes, cada um com o seu detalhe na parte da nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Espero que você tenha gostado e se você gostou, por favor, dá um like e ajuda aí o canal. Se inscreva no canal e compartilhe. Um abração e até o próximo vídeo.